Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtv canal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br. Olá, estamos hoje com mais um programa Saúde Integral. Eu quero convidar você para ficar ligadinho na nossa programação. Nós estamos no início do ano letivo, na verdade algumas escolas já iniciaram o processo educacional. Nós temos algumas escolas particulares que já iniciaram as aulas. Teremos logo o início também das escolas públicas, a escola municipal e a escola estadual que estarão dando início aos trabalhos. E hoje, nós pensando em você, pai e mãe, pensamos em um tema muito importante para este programa. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse processo letivo no início do ano. Você que tem um filho, que está iniciando agora os estudos, tanto do ensino básico, jardim, maternal, ensino fundamental, ensino médio, até ensino superior. Hoje nós teremos algumas dicas importantes para você, pai e mãe, a respeito da área educacional e a importância de você acompanhar realmente os estudos e o processo educativo dos seus filhos. Fique atento hoje na nossa programação, fique agora com o intervalo e nós já voltamos com algumas dicas muito especiais para você. A Clínica Gilead oferece uma equipe multidisciplinar apta a cuidar com todo o carinho, respeito e profissionalismo de cada pessoa que nos procura, visando o alívio e a cura do sofrimento psíquico e a melhora nos relacionamentos interpessoais, bem como a qualidade de vida. Nosso atendimento personalizado e individual está direcionado a atender crianças, adolescentes e adultos, além do atendimento a casais e famílias. Oferecemos vários serviços para possibilitar a saúde psíquica, física e bem-estar de cada indivíduo atendido, contando com uma equipe multiprofissional nas áreas de psicologia, psicopedagogia clínica e institucional, psicomotricidade, fonoaudiologia, pedagogia, reforço escolar, psiquiatria, ebiatria, médico de jovens e adolescentes. A clínica oferece palestras para adolescentes, jovens, pais, educadores, coaching e tutorias nas instituições, escolas, igrejas e empresas. Agende sua consulta ou marque uma palestra. Fone 43 3122 2345 ou 43 9962 2832. Rua Irmã Eleutéria, número 328 Centro, Apucarana, Paraná. www.clinicagilead.com.br. Estamos de volta com o nosso programa e hoje nós temos uma presença especial. Nós estamos aqui com a Camila Bolognese, ela que é uma amiga queridíssima, tem feito um trabalho lindo na nossa cidade de Apucarana. Eu tenho acompanhado o trabalho dela com as crianças pequenas, com as crianças maiores e agora nós estamos também acompanhando um trabalho que ela tem realizado também com os adultos,
porque ela também leciona no ensino superior. Eu quero falar um pouquinho do currículo dessa minha amiga querida, mas antes de falar do currículo, eu quero agradecer pela sua presença neste programa. Muito obrigada, Camila, por ter aceitado o meu convite de estar aqui neste momento. E hoje falando de um tema tão importante, que é a educação, falar um pouquinho para os pais que estão lá em casa, que orientações eles devem ter em relação ao início das aulas. Com certeza. Como acompanhar os filhos. Eu quero agradecer a sua presença neste programa. Eu que agradeço, eu me sinto imensamente honrada de estar aqui, de poder falar um pouquinho desse tema que é a minha vida, um pouco da minha história. A educação é o que eu respiro todos os dias, é o que eu amo fazer. E assim, esse convite para mim foi uma honra, Elisa. Eu te admiro muito, você sabe disso. E eu queria agradecer imensamente. Nós que estamos gratos, E eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo, você vai ficar também encantado com essa pessoa que realmente tem feito um trabalho lindo na área educacional. Mas não vou deixar, de falar do currículo dela. A Camila é graduada em História, ela tem especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional, especialização em Gestão e Organização Escolar. Ela é mestranda em Política e Movimentos Sociais. Ela já trabalhou como professora do Ensino Fundamental 1, do Ensino Fundamental 2, já atuou também no Ensino Médio. Ela trabalha também dentro da coordenação pedagógica do Ensino Fundamental e também atua no Estado, dentro da área educacional. E hoje também é professora no ensino superior na faculdade. Ela leciona disciplinas na pedagogia, na psicologia, entre outros cursos. E ela fez a graduação e o mestrado na UEM. Então ela tem um currículo muito lindo, e vasto na área educacional. E hoje nós teremos um bate-papo aqui com ela, falando um pouquinho a respeito da área educacional e dando dica para vocês, pais que estão aí nos assistindo, a respeito de como proceder nesse início de aula, Então nós vamos começar agora falando um pouquinho a respeito desse momento único, nesse momento particular, Nós sabemos que vocês pais provavelmente já estão verificando as escolas, verificando a questão de aulas, disciplinas, e ela vai dar algumas dicas importantes neste momento. Camila, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho a respeito desse período inicial das aulas. O que você orienta para os pais, que estão agora nos assistindo? Bom, é importante a gente compreender que o início das aulas, ele é um momento muito especial para a criança e para os pais. Ele precisa compreender também, os pais precisam entender que eles precisam estar junto com os filhos nesse momento, acompanhar, mas principalmente ele está observando como vai ser a rotina dessa criança. Então, visitar a escola, eu acredito que nesse momento que nós estamos fazendo agora, eles já escolheram a escola, que os filhos irão estudar, mas tem a informação também que tem pais que ainda não escolheram a escola dos filhos, no caso da rede estadual de ensino, que trabalha com Fundamental 2 e médio, porque ainda não começaram as aulas. Mas é muito importante, então começa na escolha da escola. É muito importante que os pais compreendam que tipo de educação eles querem para os filhos, Na rede privada, eu trabalhei com a rede privada e trabalhei com a rede pública, Então, mesmo na rede pública, cada escola tem um perfil, Geralmente o aluno vai estudar próximo da escola que está mais próxima da sua casa. É uma forma correta também de raciocínio, mas eu acho muito importante que os pais compreendam que a escolha da escola é fundamental. Se essa escola, ela compactua com as filosofias que os pais vivenciam, eu acredito assim, o Estado é laico, e geralmente nós buscamos assim uma formação ética, moral. Eu acho que isso é o básico, vocês têm que conhecer a escola do seu filho, tem que descobrir qual é a rotina, estar próximo, e tentar participar desse momento da escolha junto com o filho. Não é simplesmente chegar e falar, não, o filho sai daqui, compra o material e deposita. Não é assim. Então acho que é importante nesses primeiros momentos na escolha da escola participar. Em um segundo momento, tentar
não faltar, né, nos momentos em que você for chamado. No caso dos alunos pequenos, eu trabalhei, tenho assim um contato, fui coordenadora do Colégio Nossa Senhora da Glória. É um colégio cristão, um colégio maravilhoso. Trabalhei no Chamberlain também, em outros colégios. No caso da educação infantil, Fundamental 1, é importante entender que a criança precisa muito dos pais. Então os pais precisam ir até o colégio, precisam analisar esse começo de aula, conhecer a professora, né? Isso é importante. Com certeza. Verificar qual é a rotina ali que o seu filho vai ter. Nessas primeiras semanas, tomar muito cuidado em observar como vem o caderno, o que tem de atividade, o que a criança desenvolveu naquele dia, como foi o dia, perguntar, entrar em contato com o filho para saber, e aí, como é sua professora, você fez amizade, como são os colegas, tentar verificar e estabelecer assim, de uma forma muito aberta, o diálogo com o filho, que eu acho que isso é muito importante. Isso independente da idade, né, Camila? Com certeza. Então nós temos crianças assim, que muitas vezes passam muito pouco tempo com os pais, e os pais acreditam que a autonomia e a autodisciplina nascem naturalmente, sem a interferência de ninguém. E sem perceber que é dentro de casa que a criança vai conseguir entender o que é importante e o que não é. Então não adianta eu mandar para a escola e pensar que o professor ou a coordenadora, eles vão fazer milagres. Eu não posso entrar na escola imaginando que dentro da escola ele vai sair educado, né? Ele vai aprender o que é ética, o que é moral na teoria, mas é dentro da casa que ele vai vivenciar. Então, Sim. assim, as regras, né? A professora na sala de aula vai passar a tarefa, obviamente vai passar a atividade, mas a professora não vai estar com o aluno em casa para saber como vai ser essa rotina estabelecida para ele realizar as tarefas, para ele ter um rendimento. Então, primeiro passo dos pais, escolher uma boa escola, né? Conhecer a equipe, conhecer desde a secretaria, desde aquele atendimento de matrícula, ali você já vai ter um vínculo, ali você já vai notar como você é recebido. Isso é muito importante, na minha opinião. Com certeza. É de extrema importância, até porque é ali que a pessoa tem um contato direto com os funcionários, com os professores, com as pessoas da escola, qual a filosofia que a escola aborda, né? Com o trabalho. certeza, desde a recepcionista até a pessoa que está no portão, a pessoa responsável por fazer a matrícula. Ali você já vai ter uma ideia do ambiente que é aquela escola. Posteriormente, você vai conhecer o professor, né? Antes até mesmo do coordenador. Muitas vezes o primeiro contato é o professor. E eu acho que é nesse momento que você tem que criar um vínculo e compreender aquela pessoa do professor como um ser humano, que ele não vai fazer milagres sozinho. Acho que isso é muito importante os pais entenderem, né? Eles vão comprar os materiais, eles vão matricular, mas o professor, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Ele tem o conhecimento, né? Ele até faz o possível para criar um ambiente educacional, a trabalhar diversas coisas além do conteúdo, mas são os pais que vão colocar regras, limites, ensinar valores, né? Tudo isso vai ser, e é ali naquele espaço da escola que o aluno vai expressar tudo aquilo que ele vive em casa. Então é importante a gente estar sempre em contato com o professor. Eu acho que esse é um início fundamental. Enquanto psicopedagoga, né, clínica institucional, eu tenho acompanhado muitas crianças de várias escolas da rede pública, da rede particular, e a gente acaba percebendo assim que muitos pais estão muito preocupados agora no início das aulas com esse retorno, por conta das mudanças, né, que as crianças acabam tendo em relação à hora, a questão de responsabilidades, né, e a gente acaba orientando muitos pais a fazerem uma rotina, né, eles terem uma rotina diária na elaboração desse dia, né. O que você indica agora com essa mudança de momento mesmo na vida desses alunos? O que você orienta aos pais e aos alunos nesse período agora de volta às aulas? Bom, primeiramente, eu queria dizer que é importante o que faz uma pessoa se sentir confiante ao enfrentar um desafio. Ela entender que
Vamos tentar imaginar assim, esporadicamente, filosoficamente falando, assim. Você pensa, o que faz, Elisa, com que a gente saia na rua e compreenda que coisas horríveis não vão acontecer com a gente? Então, por exemplo, eu saio na rua e eu sei que eu não vou ser atropelada. Até a gente chama um atropelamento de acidente. Sim. Então, o que acontece? O que dá segurança ao ser humano é ele entender que existem regras socialmente estabelecidas. Certo? Sim. Então eu vou sair na rua, eu sei que existem as regras de trânsito. E através das regras de trânsito eu sei que eu não vou ser atropelada, né? E que ninguém vai sair na rua nu. Ou que existem regras sociais, regras de comportamento. E eu acredito que é a mesma coisa com a criança. Porque o que dá segurança para uma criança são as regras estabelecidas. Com certeza. A sociedade que a criança vivencia, primeira experiência social de uma criança é o lar. Que ali é o primeiro exemplo de sociedade que ela vai viver. E a escola, ela é muito importante porque ela é o segundo espaço social em que a criança vai conhecer. Então, a escola tem regras. Só que se a criança não tem regras nenhuma dentro de casa, a escola vai ser um horror. Ela vai achar que aquilo tudo é horrível, ela vai odiar a professora. Então, o que é importante? O primeiro trabalho vem dos pais, né? A gente chama assim que as regras estabelecidas, elas devem acontecer com os pais. Eu costumo dizer, através, é claro que não são pensamentos meus, eu tenho que colocar que a gente utiliza enquanto profissionais. Eu gosto muito do Júlio Furtado, da Tânia Zaguri, do Mário Sérgio Cortella, do Augusto Cury. E eles são unânimes em dizer, não com as mesmas palavras, mas que os pais possuem tarefas. Os pais, eles têm tarefas muito importantes com os filhos. E são 4 tarefas as principais. Então, a primeira tarefa que o pai tem a desenvolver no seu filho, desde que ele nasce, ele é criança, é tentar administrar e fazer com que ele desenvolva a independência emocional. Né? Essa é a primeira tarefa dos pais. A segunda tarefa é que ele consiga atingir a autodisciplina. Ele compreender que tipo de ações ele vai ter em cada espaço que ele estiver vivendo e trabalhando. Né? A terceira tarefa que os pais têm que desenvolver nos filhos, né, e tem uma responsabilidade, são as capacidades. Desenvolver todas as capacidades e as potencialidades do filho. Isso envolve você olhar o que é importante, o que não o que ele tem talento, o que ele não tem, observar a criança. Sim. Né, no dia a dia. Poxa, ele desenha bem, para o desenvolvimento das capacidades como um todo. E a última, que eu acho que é a mais importante, é o desenvolvimento da moral. Né? Trabalhar valores. Essas 4 capacidades que eu falo, elas, para você conseguir desenvolver, é claro que elas vão estar plenamente desenvolvidas na fase adulta, né? Mas é ao longo de toda a infância, a adolescência, a juventude, que essas 4 capacidades são desenvolvidas. Eu acredito que você, como psicóloga, entende que a gente ainda está desenvolvendo, né? Sim, com certeza. Ao longo da nossa vida toda. Mas é em casa que começa. Então, e a estimulação inicial é importante. Com certeza. Né? E a primeira etapa que a gente fala para conseguir desenvolver essas 4, né, capacidades importantes, né, dos jovens e das crianças é o estabelecimento de regras. As regras, Elisa, os educadores em geral, eles costumam dizer que elas devem ser colocadas na infância. Por isso que alguns pais sofrem. Eles não colocam regras. Na verdade, não só na infância, mas na primeira infância já, né, Elisa? Acredito que tem que ser uma coisa sequencial. Então, primeiramente, são as regras. Tem pais que eles olham para trás, em algumas palestras que eu participei e que eu falei sobre isso, alguns senhores, né, mais idosos, eles falavam, olha, meu filho tem 30 anos, mas foi aí que eu errei. Porque lá quando ele tinha 5, eu não coloquei regras. Então, o que seriam as regras? A criança, ela entende a linguagem da regra, dela saber o que ela pode e o que ela não deve fazer, das responsabilidades que ela tem ali dentro, porque as primeiras regras, elas já mostram quais são as responsabilidades da criança. Então, essa é a primeira etapa que a gente costuma colocar, as regras. E a segunda é a obediência, porque você estabelece as regras. Mas muitos pais diziam para mim, Camila, eu coloco regras no meu filho, mas ele não obedece. Então, como é colocada essas regras?
Eu não posso dizer para o meu filho, olha, filho, das 6 às 7 você vai estudar. Mas por que, mãe? Ah, porque eu tô mandando, né? Então, esse tipo de comportamento dos pais, hoje a sociedade, ela exige de nós em excesso, né? Nós temos informações em excesso, nós temos mídias que deixam a nossa mente muito cansada e confusa. Os pais chegam em casa cansados e, obviamente, é mais fácil você dizer, não, você não pode. Mas por que eu não posso? Isso é muito importante para a criança entender. Sem dúvida. Certo? Então, aí você tem que ter aquela capacidade de dialogar com o seu filho, de olhar para ele e dizer, filho, você precisa ter um horário, né? Eu estou estabelecendo às 6, por quê? Porque você vai chegar da escola às 5h30, então você vai comer, né? Depois você vai descansar um pouquinho. Então, acho que eu vou te dar uma colher de chá. 7 horas a gente pode sentar e fazer as tarefas. Você descansa um pouquinho, depois vai. Mesma coisa com o aluno que estuda de manhã. Ele precisa também, almoça, descansa um pouquinho e vai cumprir as suas responsabilidades. Mas é tudo uma questão de dialogar. Eu acho que o problema maior no estabelecimento de regras é a obediência das regras. Sim. Porque muitos pais falam, eu coloco regras, mas como eu faço ele me obedecer? E uma coisa que é importante salientar é o seguinte, além da questão das regras, é muito importante a afetividade. Claro. O afeto e o limite, eles precisam estar em equilíbrio. Equilíbrio. Né? O equilíbrio é muito importante neste momento, né? Porque as pessoas muitas vezes também colocam muitas regras e muitas vezes não conseguem ter um estabelecimento de vínculo, de afetividade. Então, isso é de extrema importância também neste momento. O Júlio Furtado, ele tem um livro que chama Limite Sem Trauma. E ele fala sobre isso. As regras estabelecidas sem nenhuma afetividade e sem o diálogo, quando eu falo de diálogo, eu falo de um diálogo amoroso. Porque quando tem grito não é diálogo. Não, com certeza. Não, aí você é tirania, na minha opinião. Né? Se você chega gritando, você é um tirano. Você está sendo um tirano, está oprimindo. Então eu acho que esse não é o diálogo. Né? E essa ideia de falar, eu sou pai, eu mando. Não, aquele é um ser humano. Ele não é minha propriedade. O filho não é propriedade. Ele é um ser humano que está sobre meu cuidado. Eu, como religiosa que sou, eu acredito que Deus dá o filho como um dom. Sim. Ele não é uma propriedade, como eu compro um carro, olha, eu vou encher ele de roupinha. E hoje acho que os pais estão se perdendo um pouco nisso. Eu dou presente, eu arrumo, eu coloco lacinho na minha menina, eu compro o melhor tênis para o meu menino, como se ele fosse um objeto a ser decorado. Mas não, ele é um ser humano. E um ser humano tem traumas, um ser humano tem medos, ansiedades, adoece. E é aí que os pais entram em parafuso. E precisam de muito afeto, muito carinho. Né? Na nossa sociedade nós vemos assim, os pais procurando muito satisfazer, né, as necessidades dos filhos, trabalhando, né? Muitas vezes ficam horas e horas no trabalho para dar o melhor mesmo para os filhos. Com certeza. Mas muitas vezes não conseguem ter um tempo de qualidade, né? Um tempo realmente para brincar com a criança, para acompanhar as tarefas, para ver se realmente o filho tem alguma dificuldade educacional. Com certeza. Porque nós sabemos que existem muitas crianças que às vezes não conseguem ir bem na escola, às vezes por falta de apoio escolar, né? Apoio, cuidado, né? Eu acredito assim, os pais hoje, eles se preocupam muito em dar aquilo que eles não tiveram. Eu acho que essa frase é a frase mais perigosa para um pai, né? Sim. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Mas, Elisa, não sei se você compartilha comigo desse pensamento, mas eu penso assim, que tudo aquilo que eu não tive faz o que eu sou hoje. É verdade. Né? Tudo aquilo que meu pai não pôde me dar, me transformou na pessoa que eu sou hoje. Então eu só agradeço ao que eu não tive. Sim, e as dificuldades, elas fazem com que nós venhamos crescer, tornarmos realmente resilientes e fortes, né, para buscar outras coisas. O meu pai, eu te conheço, assisti várias palestras, você sabe, a Elisa uma vez falou o seguinte, o seu pai falou para você que ele não deixou herança, mas que ele deixou financeira, né? Mas que ele queria deixar algo muito maior. Né? E eu lembro, não vou partilhar aqui porque eu entro no mérito da história dela, mas o meu pai também falou isso pra mim. Ele falou, filha, um dia eu acho assim, eu tenho um amor incondicional pelos meus pais, pelo exemplo que eles são de luta. E o meu pai falou pra mim assim um dia, filha, eu não tenho nada pra te oferecer de herança. O que você conquistar na sua vida vai ser você.
Ele falava isso muito pra mim. O que eu posso te oferecer é que você tenha conforto, sem luxos e estudo. Que você estude. Mas o mais importante que eu quero te ensinar é que você tenha honestidade. Isso era muito importante pra ele. Seja honesta. Ele me ensinou muito isso e pra minha irmã. E a minha mãe falava, o que eu vou me dedicar a dar pra você de coração é uma boa formação, para que você conquiste tudo aquilo que é importante. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho hoje, Camila, a respeito da autonomia da criança. Eu acho que assim, o trabalho do professor, eu acredito assim, é muito importante compreender que eu não posso chegar no meu eu vivenciei isso na escola, né? Eu acredito que você já esteve na escola durante um tempo, né, Elisa? E o que a gente ouvia dos pais na coordenação ou como professores, vários pais chegando, professor, você não corrigiu a tarefa do meu filho. Professor, olha, tem acentos faltando aqui, ou tem isso, ou tem aquilo. Às vezes a criança já está no 6º ano, no 7º ano, no 5º ano, no 4º ano, não é a mesma criança. Tem pais que chegam aí na faculdade, para reclamar porque o professor ele não fez a correção. E eles não compreendem que a correção é feita em sala de aula e que a responsabilidade da criança é anotar aquelas tarefas. A partir do 3º ano, no 2º ano, ele já corrige a tarefa do quadro. Sim, a partir de quando ele aprende a escrever. E é muito importante desenvolver essa autonomia. A criança autonomia. Ter essa responsabilidade, né, em relação às suas tarefas, né? Com certeza. E aí os pais, eles precisam entender então essa importância deles compreenderem que eles podem exigir mais da criança e do adolescente, mas uma exigência sempre levando em consideração que ela deve ter uma afetividade aliada a ela, né? Porque se não tem essa afetividade, e também eu acho que um outro fator importante, Elisa, além da afetividade, de você dar amor e dar carinho, ensinar o teu filho através dessa relação, eu acho que a afetividade ela é marcada por questões muito importantes. Primeiro, o tom de voz, ele é fundamental. Sim. O tom de voz que você usa para falar com seu filho. Então, se você está nervoso, está num momento que não está preparado, então não conversa, não vai nesse momento cobrar, né, do seu filho, porque vai brigar, vai gerar uma situação de estresse e ele vai ficar pior. Então é importante o pai compreender que a autonomia ela é galgada aos poucos, são estágios. Mas assim, o que a gente define como autonomia? Você me pergunta, eu acho que o telespectador talvez queira saber, como assim autonomia? Autonomia é como eu posso saber se o meu filho é autônomo? Então eu uso três formas de você entender. Primeiro, uma pessoa autônoma, ela é capaz de fazer escolhas, de saber o que é correto e o que é errado. Fazer escolhas. Eu escolhi que vou jogar futebol. Ele não é indeciso. Ele é capaz, o ser autônomo, ele consegue administrar a indecisão. Sim. Essa é uma característica da autonomia. A segunda característica de um ser autônomo é ele entender e aceitar limites e regras. Então, no caso da criança, quando a criança aceita os limites e aceita as regras, compreendendo a importância delas, então é um passo que você já adquiriu para ele chegar à autonomia. Porque socialmente ele vai ter que o tempo todo respeitar regras e aceitar limites. Dentro do trabalho, no relacionamento, sim, né? Seja num relacionamento a dois, com os amigos, com a família, né? Então, às vezes, meu filho não tem nenhum amigo. Pera, vamos ver em que situações ele se encontra. Ele quer impor a ideia dele, ele quer se impor em cima dos amigos. Então, é essa questão de aceitar limites e regras que é muito importante e é a característica de um ser autônomo. E a terceira e mais importante característica de um ser autônomo, ele é assumir erros. Quem é autônomo, ele assume, ele faz escolhas, ele aceita limites e regras e ele assume erros. Então é importante que para criar autonomia, o pai e a mãe, ele compreenda que para ele educar o seu filho, a coisa mais importante é que ele também dê o exemplo. Um exemplo de compromisso, exemplo de respeito, de regras, né? Porque o pai ele não pode fazer tudo, porque senão o filho vai acreditar que ele também pode. E eu preciso ser um exemplo para o meu filho. Eu quero que ele seja educado, mas eu sou descontrolada emocionalmente.
Eu quero que ele seja organizado, mas eu sou extremamente desorganizada. Eu quero que ele tenha hora para arrumar o quarto, para fazer as tarefas, mas eu não tenho hora para nada. Eu durmo às 3 da manhã, eu não faço nada. Então eu acho que o importante dos pais compreenderem nesse momento de início das aulas, mas não só de início, é que ele precisa estar presente durante todo o ano escolar do filho, mas que fundamentalmente ele precisa ser um exemplo dentro de casa, a ser seguido, porque o filho precisa encontrar no pai, na mãe, no cuidador, ele precisa encontrar um mentor, sim, alguém que vai dar direção para as suas ações e que vai estar ali do lado dele na hora que ele estiver precisando, mas principalmente que ele também saiba observar onde o filho está errando, onde ele está acertando e através do diálogo amoroso sempre ele consiga administrar esse dia a dia. Concluindo o que a Camila disse, né, nós acabamos entendendo o seguinte, que a criança ela precisa sim de muito afeto e limite também. Muito. As duas coisas associadas vão fazer com que a criança realmente tenha um desenvolvimento psíquico saudável e escolar também, que é o caso que nós estamos trabalhando hoje no programa Saúde Integral, né? Com certeza. Camila, eu quero agradecer pela sua presença no nosso programa de hoje. Eu que agradeço. Foi muito legal a sua participação, foi muito importante as suas dicas, né? Os pais que estão nos assistindo, eles provavelmente estão assim atentos a essas questões, até porque eu tenho certeza que esse comprometimento na questão educacional familiar é de extrema importância, né? E eu quero que você deixe um recado para os pais que estão nos assistindo neste momento, para finalizar. Eu gostaria de dizer para os pais que estão assistindo em casa que é muito importante que você, nesse momento de início às aulas, estabeleça uma rotina com seu filho, uma rotina diária de estudo e acompanhamento. Primeiro, você vai abrir a bolsa, olhar todos os cadernos, perguntar para o seu filho o que ele fez nesse dia, seja ele uma criança, um adolescente, né? Observar o que ele está estudando, saber em que ponto, olhar o material escolar do seu filho, ver o que ele vai estudar, os conteúdos que ele vai aprender e estar ali atento para ver e observar quais são as dúvidas, quais são as necessidades. Ao longo desse processo, você vai perceber também as dificuldades do seu filho. Não tenha medo de procurar ajuda. Isso é muito importante, Elisa. Sim. Sabe, os pais, eles têm tabus que precisam ser retirados. Não tenha medo de procurar um psicólogo, um psicopedagogo. A coordenadora vai indicar para você. Entenda que a coordenadora, que os professores, eles têm formação educacional, mas eles não têm formação para cuidar da mente dos seus filhos, né? Para cuidar do emocional. Então é muito importante vocês procurarem, muitas vezes, profissionais, principalmente quando os filhos estão com sinais psicossomáticos. É muito importante entender, às vezes o teu filho está ansioso, ele não consegue fazer as tarefas porque ele tem ansiedade, né? Às vezes o teu filho, ele não consegue se organizar, ele é todo desconectado e o professor está reclamando para você toda semana sobre isso. Procura uma ajuda, procura o profissional da área educacional de saúde, que é o psicólogo, o psicopedagogo, isso é muito importante. E assim, estabeleça uma rotina para o seu filho e tente perceber como ele reage a essa rotina. É aí que você vai ver o que ele está precisando, quais são as necessidades. Dê sempre palavras de incentivo. As crianças precisam, os adolescentes precisam, e os jovens precisam, e os adultos precisam. Também. Nós precisamos ser incentivados. Elogie em público. Corrija sempre no particular, isso é importantíssimo, né? Não vá gritar com o seu filho no meio da família inteira, não vá tratar ele de uma forma diferente perto dos amigos. Então, sempre com essa visão, e esteja acompanhando, vá falar com a coordenadora, né? De vez em quando é importante. Saber como a coordenadora da escola esteja lá. Na faculdade não, né? Na faculdade deixa o filho sozinho. Mas na escola é importante vocês estarem ali atentos, conversando com a coordenadora, com os professores. Não faltem as reuniões de pais, isso é muito importante. Porque se você falta às reuniões de pais, você perde todo o vínculo com a escola. Então acho que isso é o fundamental, Elisa. Que ótimo. Muito obrigada pelas dicas. Eu que agradeço. Eu quero agradecer por você estar no nosso programa. Muito obrigada mesmo, Camila. Foi uma oportunidade, né, ter você aqui conosco. Imagina, educar é uma missão, né? Uma missão dada por Deus, eu acredito, a cada um de nós. Que nós todos somos educadores, mas a gente, enquanto professor, eu me sinto muito honrada de estar aqui.
E você tem sido um diferencial, acho que você tem cumprido muito bem essa missão. Muito Eu que obrigada. tenho acompanhado, eu tenho percebido o quanto você tem um comprometimento mesmo com a área Imagino. educacional. Que Muito Deus obrigada. continue te abençoando, que você venha plantar essa semente no coração das pessoas que passam nas suas mãos como alunos também, né? Muito obrigada, Eli. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante esse programa muito instrutivo, por sinal. Né? Você que é pai, você que é mãe, você que é cuidador, provavelmente você esteve aí repensando algumas práticas pedagógicas, né? Mas também algumas práticas familiares que você precisa estar fazendo a partir de agora, né? Que você realmente venha assumir o seu papel na sua família como educador, acompanhe realmente a vida do seu filho, verifique as dificuldades de aprendizagem que ele possui, talvez a sua criança, né, o seu filho está passando por algumas dificuldades e muitas vezes você está alheio às mesmas. Fique atento, fique bem ligadinho e participe, né, do desenvolvimento do seu filho. Sabe por quê? O tempo passa e quando o tempo passa e nós não acompanhamos essas crianças, nós depois sentimos muita culpa. E eu espero que você não faça parte desse padrão, né, cultural de muitas pessoas. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante esse programa. Eu quero convidar você para estar conosco no próximo programa Saúde Integral, onde nós vamos falar sobre temas especiais na área da saúde. Então fique ligado conosco até semana que vem. Que Deus te abençoe profundamente e um beijo no seu coração.